tá bom? Vamos para a palavra do Senhor? Deixa eu ministrar algo ao meu teu coração. Querido, é algo que Deus falou ao meu coração. E eu queria compartilhar esse tema com você. Vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo aí no livro de Números, capítulo de número 22. Números, capítulo de número 22. Olha só, nós vamos falar aqui sobre um camarada, um profeta por nome de Balaão. Já ouviu falar de Balaão? Às vezes a gente escuta falar sobre Balaão, mas a história que a gente vê sobre Balaão é de uma jumenta que falou com ele, mas que história é essa? O que realmente aconteceu? E eu quero pedir para que você, com a sua Bíblia aberta aí, em Números, capítulo 22, nós vamos ler alguns versículos, e vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos compartilhar um pouquinho sobre o que Deus falou ao meu coração, e eu creio que vai falar ao teu coração também, tá bom? Números, capítulo 22, diz o seguinte: os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos. E Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciões de Midian: agora este grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Versículo 5. Assim, ele enviou mensagem a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso, peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-lo. Feri-los e expulsai-los da terra, porque sei que aqueles a quem abençoas, serás abençoado, e aqueles a quem amaldiçoardes, estarás amaldiçoado. Somente até aqui, versículo de número 6. Mas eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso daqui. Sabe que eu fui estudar um pouquinho sobre Balaão. Quem era Balaão? E a história desse camarada não chama a atenção. Bem no começo eu me recordo de, quando eu era mais novo, meu pai tinha uma C10. Sabe o que é C10zona? C10zona, carroceria de madeira. Na Cláudia deve lembrar dessa, lembra, né, bem, da C10zona? Lembra, sim, que andou muito tempo naquela carroceria. Ela disse que não lembra, não. Mas eu me recordo que meu pai já era pastor em um bairro lá em Barra do Garça que se chama Jardim das Mangueiras. Meu pai tinha essa caminhonete. E nós colocamos um apelido nessa caminhonete. Porque ela carrega, a gente ia para os cultos, os jovens, né? Ia para pregar, para cantar em outro lugar. Ou a gente tinha os cultos de jovens em outras igrejas, então a gente ia para as igrejas. Naquela época a gente ia na carroceria da caminhonete mesmo. Hoje tem uma preocupação, não pode andar mais na carroceria, mas naquela época não era tanto assim. Eu me recordo que por muitas das vezes a gente subia na carroceria dessa caminhonete e ia para os cultos, e nós colocamos o apelido nessa caminhonete de Balaoa. Juro por Deus, a gente pode jurar por Deus, né? Mas nós colocamos o nome dessa caminhonete, não sei se meu pai está me assistindo aí agora, mas nós colocamos o nome dessa caminhonete de Balaoa. Porque a gente falava, ela é a jumenta que leva a gente. É claro que o contexto tem nada a ver, porque a jumenta não chamava Balaoa.
Era uma jumenta mesmo, né? Mas, e a gente lembrava disso por quê? Porque era ela que levava a gente para os cultos, para as cruzadas que tinham naquela época. Tinha muita cruzada, tinha culto em fazenda, culto na beira de serra, era um negocinho bem legal e a gente ia muito em cima disso. E aí eu me lembrei que nós dessa C10 do meu pai, eu falei, meu Deus, e olha que aquela bichinha era boa, ela andava bastante com a gente. E aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra. Primeiro eu lembrei da balaúa, da caminhonete do meu pai. E aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra. Eu queria compartilhar com você sobre esse homem, Balaão. Balaão, ele foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. A história de Balaão está registrada no livro de Números. Ele é conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca da sua mula, da sua jumenta, para falar com ele. Além das passagens que existem lá em Números, capítulo 22, a gente vai ouvir falar de Balaão também em Deuteronômio 23, em Josué 13, em Neemias 13, em Miqueias 5. A gente também vai ouvir falar sobre Balaão no Novo Testamento. 2 Pedro 2 fala sobre ele. Judas, o versículo 11 também fala sobre ele. Apocalipse 2,14 fala sobre Balaão. E você sabe o que mais me chama a atenção? É que em nenhum desses momentos a gente ouve falar uma coisa boa de Balaão. A história de Balaão na Bíblia, ela vem para nos ensinar algumas verdades. Balaão era filho de Beor e morava em Petor, né? Que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização correta dessa região. Alguns estudiosos acreditavam que talvez ficassem próximo a Harã, na qual o patriarca Abraão também morou ali, Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam ganhando guerras, vencendo demais, e de repente a Bíblia fala que os moabitas viram que o povo de Israel era um povo numeroso e vitorioso e ficaram com medo. Então Balaque, rei de Moabe, foi procurar Balaão. Ele vai procurar Balaão. Por que ele vai procurar Balaão? Porque Balaão era um profeta. Mas olha aqui uma realidade que eu preciso que você entenda aqui agora, que é o seguinte: Balaão não era israelita. Então daqui a gente já tira aquela ideia de que Deus só falava com israelita. Porque Balaão, ele era um profeta. Ele falava aquilo que Deus mandava falar, mas ele não era israelita. E às vezes a gente tem uma visão muito errada, porque a gente pensa, teologicamente falando, que o povo de Deus é só aquele povo. Que Deus só fala com um certo tipo de pessoa. E não. Deus levanta Balaão como profeta. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Mas por que Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel? O que a gente vai entender? Nós lemos aqui agorinha que diz o seguinte, olha só. Versículo 6. Por isso peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra. Porque sei, preste atenção nesse texto aqui, ó. Porque sei que a quem você abençoar, será abençoado. E a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então Balaão não era um Zé Ninguém. Não, Balaão não era um Zé Ninguém. Balaão não era um profetinha de nada. Balaão era um homem de Deus. Balaão tinha uma autoridade na vida dele, que se ele liberasse a bênção acontecia. Mas se ele liberasse a maldição também acontecia. Quando Balaque contrata Balaão,
contrata Balaão com uma visão errada. E aí é o cuidado que eu e você temos que ter nesses últimos dias, que é o quê? Às vezes existem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que realmente são boca de Deus nessa geração, mas que a gente vai atrás desse povo com uma visão errada, com um propósito errado, e ao invés de gerar bênção, nós estamos gerando maldição. É isso que Balaque faz. Ele contrata Balaão, chega para Balaão e diz para Balaão o seguinte: Balaão, eu preciso que você amaldiçoe este povo, porque esse povo está crescendo, esse povo está prosperando, esse povo está indo para longe, esse povo vão conseguir tomar a nossa terra. Os moabitas fizeram uma aliança com os medianitas para fazer oposição a Israel. Olha que poderoso é isso. Então Balaque enviou uma mensagem a Balaão para pedir-lhe ajuda. Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas. Balaão parecia um profeta renomado, pois Balaque diz sobre ele no versículo que eu acabei de ler. Então Balaão pede um prazo. No versículo 12 do capítulo 22, você vai ver que Balaão ele pede um prazo de uma noite para consultar o Senhor. Olha que complicado. O camarada contrata o profeta e diz para ele assim: eu preciso que você amaldiçoe esse povo. E aí a Bíblia diz que o profeta vai consultar a Deus para ver se era realmente para amaldiçoar aquele povo. Balaão pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. Naquela noite, Deus disse a ele que não amaldiçoasse Israel, porque aquele povo era um povo abençoado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu não sei se você está entendendo o que eu quero passar para você no início dessa ministração, mas eu quero que você entenda uma verdade, querido. Independente de quem tem se levantado contra a tua vida, de quem tem se posicionado contra você, deixa eu te falar, Deus já decretou que você é bênção e que não existe maldição que vai te atingir. Não existe maldição que vai tocar na tua casa. Meu pai gosta de dizer uma frase, que eu acredito que foi do meu pai mesmo que surgiu, se não foi, eu registro o nome dele. Ele diz para mim o seguinte: não há derrota que derrote quem nasceu para vencer. Eu e você somos chamados para vencer. Deus te chama para ser um vencedor. Então abra o teu coração e libera um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Ou vontade de estar na igreja agora. Vocês estão três aqui comigo, vocês vão dar glória a Deus enquanto eu falo, tá bom? Vocês gritam glória a Deus aí. Tá o Marcolino, o Juan e a Ana Cláudia aqui no gabinete. Os mensageiros de Balaque lhe comunicaram isso. Balaão fala para ele que Deus não tinha liberado a maldição. Mais uma vez Balaão pediu, mais uma vez, preste atenção. Deus fala: não amaldiçoa. Ele comunica. Os mensageiros de Balaque lhes comunicaram a recusa de Balaão. Mas Balaque resolveu enviar outros mensageiros, prometendo, preste atenção nisso daqui, prometendo grandes recompensas para Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Olha que forte que é isso daqui. Balaão rejeita a primeira proposta e diz o seguinte: não, eu não vou liberar a maldição sobre Israel. Os mensageiros voltam para Balaque e diz isso. Balaque volta com outro mensageiro dizendo para Balaão o seguinte: Balaão, amaldiçoa eles, que eu vou dar recursos para você, Balaão. Você vai ganhar dinheiro.
Você vai ficar rico, meu filho. Eu só quero que você libere uma palavra de maldição. E você vai prosperar. É por esse motivo, querido, que eu e você precisamos entender uma verdade. A nossa palavra tem poder. Aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu falo, há um poder grandioso. Porque eu sei que eu e você somos chamados por Deus para abençoar. E enquanto a voz do profeta é lançada dizendo, eu te abençoo, Deus do céu, carimba isso e abençoa você. Quando chega a segunda proposta, Balaão pede mais uma vez, para que o mensageiro esperasse mais uma noite, para que ele buscasse a mensagem do Senhor. Então Deus, olha só, então Deus autoriza que ele acompanhasse os moabitas, mas com uma condição, de que ele dissesse apenas o que Deus falasse. Deus fala para Balaão o seguinte, você pode ir junto, mas você vai ser a minha boca lá, e você vai falar o que eu te mandar falar. O que eu não te mandar falar, você não fala. Só fala o que eu te mandar falar. Pela manhã, Balaão se levanta, prepara a sua mula, a sua jumentinha, o seu jumentinho, né? E ele parte com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus. Ou seja, ele partiu com a intenção de desagradar a Deus, de não ser boca de Deus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente chega para alguém e diz o seguinte, Deus manda te falar um negócio. Foi Deus mesmo que mandou falar? Você tem certeza que foi Deus que mandou falar? Que a gente vive numa geração de um monte de gente que diz que Deus mandou, que Deus disse, que Deus falou, que Deus fez, mas será que realmente Deus falou? Deus disse isso? Balaão sai com o coração dizendo o seguinte, eu vou liberar a maldição. Deus deixou eu ir para falar o que Ele quer, mas quando chegar lá não vou falar o que Deus quer não, eu vou falar o que eu fui chamado para falar. Porque as pessoas querem ouvir. Porque eu quero agradar a Moabe. Eu quero agradar a esse homem. Eu quero agradar a ele. Às vezes nós deixamos de ser boca de Deus porque queremos agradar pessoas. Porque com medo da pessoa nos rejeitar, com medo das pessoas não aceitar a palavra verdadeira, com medo disso, daquilo outro. E às vezes a gente não é boca de Deus, quando é para ser boca de Deus, ao invés de você falar o que é necessário realmente, que Deus mandou falar, você coloca os seus achismos na frente, você coloca as suas ideias na frente, você coloca aquilo que você pensou na frente. E Balaão sai com esse coração assim. Então o anjo do Senhor se coloca no caminho para impedir o profeta Balaão. Versículo 21. Está com a Bíblia aberta aí? Lê comigo. E Balaão se levantou pela manhã e selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira do Senhor se acendeu, porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. E ele seguia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos estavam com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Olha isso daqui, irmão. Como que pode um homem de Deus não ver o que uma jumenta está vendo? Como é que pode um homem de Deus não ver? Mas a jumenta está vendo.
Eu e você precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para realmente perguntarmos para Deus: Deus, eu estou no centro da tua vontade? Eu realmente estou no centro da tua vontade? É isso que o Senhor quer? Aí as coisas não estão dando certo e você está lá teimando contra Deus. E Balaão dá-lhe peia na jumenta. Versículo 24. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas e um muro de lado, e o muro de outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro. E ele a feriu novamente. Preste atenção. A primeira vez a jumenta só desvia do caminho. E Balaão não vê nada. Briga com a jumenta. Bate na jumenta. Na segunda vez a jumenta vê o anjo de novo e imprensa ele. Aí já não é mais um desvio, aí vem a dor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? De início há uma repreensão verbal. Na segunda vez vem uma repreensão física. Porque a jumenta pressiona o pé de Balaão no muro. E Balaão grila, ele não vê Deus. Ele vê problema, ele vê dificuldade, ele não vê Deus nessa situação. E ele faz o quê? Bate na jumenta de novo. Versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu. E ele feriu a jumenta com uma vara, pela terceira vez. Deixa eu trazer uma clareza para o seu coração aqui. A primeira vez houve uma repreensão somente de desvio. Deus desviou o caminho, mas ele não entendeu, dá-lhe peia na jumenta. Na segunda vez veio a repreensão física. A repreensão física no pé dele. Apertou o pé dele, machucou o pé dele. Bate na jumenta de novo, não quis entender. Na terceira vez, aquilo que era o que estava levando ele se desfaz. A jumenta cai debaixo dele. Já não ia levar ele mais de qualquer jeito. E mesmo assim, Balaão não entendeu o que Deus estava querendo. Até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando eu e você vamos viver assim? Deus já falou uma vez e você fingiu que não viu. Deus já falou duas vezes e a segunda vez doeu. Você fingiu que não viu. A terceira vez você já não tem mais nada. E você ainda está fingindo que não está vendo. E aí discute com a mulher, discute com os filhos, discute com o cachorro, discute com o periquito, bate sei lá, no papagaio, grita não sei com quem, grita com o vizinho, mas não consegue ver Deus no meio disso. Versículo 28. Versículo 27, né? E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. Versículo 28. E o Senhor abriu a boca da jumenta. Eita glória. Já pensou, né, Cláudio? Ouviu uma jumenta falar, Juan? Meu Deus. E ela disse a Balaão: o que eu te fiz, que me feristes essas 3 vezes? Irmão, e aí, se fosse com você, o que você tinha feito? De repente, a jumenta fala. Mas tem gente, irmão, que não vê Deus claramente. Então Deus precisa fazer um negócio extraordinário para a pessoa entender. Balaão não entendeu quando o desvio chegou. Balaão não entendeu quando o aperto chegou. Balaão não entendeu quando desfaleceu os recursos dele. A jumenta olha para Balaão e diz para ele o seguinte: eu acho legal demais. O que eu te fiz, que me feristes essas 3 vezes? Mas você acha que a história acaba aí? Aí que me chama mais atenção. O que me chama mais atenção é isso, porque o versículo 29 diz o seguinte:
E Balaão disse a jumenta. Não, para aí. Tem um diálogo aqui agora, ô Juan. Tem um diálogo aqui agora. Balaão diz a jumenta: por que zombastes de mim? Quisera eu ter uma espada na mão agora, porque agora eu te mataria. E a jumenta não cala a boca não, a jumenta responde Balaão. Ah, irmão, isso, dizer para você, isso é para quem crê. Isso aqui é para quem crê. Para quem não crê, irmão, olha, você tem que crer. Eu creio fielmente nisso daqui. Eu creio de verdade nessa palavra. E eu creio que Deus está falando ao meio ao teu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém ou não amém? E a jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta, em que cavalgastes desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E Balaão responde para a jumenta: não, pera aí. Tem um diálogo aqui de jumenta e Balaão. Tem um diálogo aqui. Você está entendendo o que eu estou entendendo? Você não está entendendo, irmão? Pelo amor de Deus. Mas eu estou entendendo um negócio muito profundo aqui. O cabeça dura do homem, ele já não abre o olho quando o caminho se desvia, quando o aperto chega, quando os recursos se desfalecem, quando o improvável acontece e ele ainda não presta atenção. Ele ainda fica batendo boca. Ele ainda fica indo contra Deus. Como é que você está nesses dias? Deus está falando com você e você sabe que Deus está falando com você, que Deus está falando comigo. E aí? Versículo 31. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Eita glória! Até que enfim, o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E ele inclinou a cabeça e caiu sobre a tua face. A jumenta viu, Balaão não viu. Quando Balaão viu, ele se desfalece. Versículo 23. Versículo 23. Perdão, 32. E o anjo do Senhor lhe disse: por que espancastes a tua jumenta 3 vezes? Matado e poupado a jumenta. Ah, irmão, isso é forte demais a conta. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou entendendo nessa noite. Mas deixa eu falar para você. Um profeta fora da direção, um profeta fora do caminho, uma pessoa distante daquilo que Deus realmente quer, ele perde o valor. Porque nada do que ele diz para Deus faz diferença. Deus prefere poupar a jumenta do que poupar Balaão. Deus prefere poupar a jumenta do que poupar um profeta que fala bobeira, que fala bobagem, que não fala o que Deus mandou falar e que quer falar o que Deus não disse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É algo poderoso que está acontecendo aqui. Eu parei no versículo 33. E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Versículo 34. E Balaão disse ao anjo do Senhor: eu pequei, porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se desagradei, voltarei. Versículo 35. E o anjo do Senhor disse a Balaão: vai com estes homens, mas somente falarás a palavra que eu falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ei, se você está fugindo do seu chamado, Deus está te chamando hoje de volta. Se você tem sido um profeta que tem liberado palavras de maldição, Deus te chama de volta. Deus está dizendo para mim e para você essa noite o seguinte: eu te chamei para te fazer grande, eu te chamei para te fazer próspero, eu te chamei para ser boca de Deus. Querido, preste atenção, nós somos chamados para ser boca de Deus.
os nossos achismos, as nossas ideias, as nossas convicções, a gente tem que deixar de lado. O que Deus quer? O que Deus deseja? Qual que é o plano de Deus para mim e para a tua vida? Eu tenho dito isso, nós trabalhamos aqui na igreja com discipulado. Eu tenho dito isso de vez em quando, o seguinte: quando o discipulado é só de passar a mão na cabeça, não gera crescimento. Discipulado verdadeiro é aquele discipulado que vai de encontro com a ferida, que mexe, que muda, que molda. Porque pessoas para falar coisas boas para a gente tem demais da conta. Mas alguém para falar a verdade para mim e para você são poucos. Que tem a coragem de apontar o dedo nos nossos olhos e falar o seguinte: você não tem sido o que Deus te mandou ser. Você não tem falado o que Deus te mandou falar. Você tem falado um monte de coisa, menos o que Deus te mandou falar. Balaão entende isso depois de um problema grande. Depois de um desvio de caminho, depois de um aperto, depois de um desfalecimento dos seus bens, depois de um diálogo com alguém improvável. Somente assim, ele abre os olhos dele. E ele diz o seguinte: quer saber? Eu vou fazer o que é que eu fui chamado para fazer. Quando Balaão se encontrou com Balaque, ele lhe avisou que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas por 3 vezes, Balaão teve que proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Ah, você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Você entende isso? O camarada saiu para gerar maldição. Mas ele disse o seguinte: não, quer saber? Eu vou deixar meu eu de lado, eu vou deixar a minha vontade de lado, eu vou fazer o que é necessário fazer. E aí Balaão faz o quê? Vai para fazer e para falar o que Deus mandou falar para o povo de Israel. E quando chega lá, o pedido era: amaldiçoa este povo. Mas Deus mandou falar: abençoe esse povo 3 vezes mais. Essa é a palavra de Deus da minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Deus manda eu falar para você, querido: você vai crescer, você vai prosperar, você vai romper em nome de Jesus, desde que você esteja debaixo da potente mão de Deus, em nome de Jesus. Na terceira profecia, Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse contra aquele povo. Na quarta profecia, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas. E esse homem apareceu lá em 2 Samuel, capítulo 8, por nome de Davi. O conselho de Balaão: após a profecia sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Deixa eu falar para você, e eu termino a minha palavra aqui nessa noite, dizendo para você o seguinte: você foi chamado para ser boca de Deus. Não espere perder o caminho. Não espere a pressão. Não espere se desfalecer os seus recursos. Não espere o improvável acontecer para você mudar de vida. Não espere isso não. Mude agora. Abra o teu coração agora e viva coisas grandiosas do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos crescer. Em nome de Jesus, nós vamos multiplicar. Em nome de Jesus, nós vamos ser boca de Deus. O que Deus está procurando nesses últimos dias é homens e mulheres corajosos para ganhar almas para Ele, porque tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de auxílio, tem muita gente precisando de ouvir uma palavra de Deus, e Deus quer levantar você para ser essa boca de Deus aqui na terra. Abra o teu coração, lembra que nós vamos multiplicar?
Abra o teu coração, da vontade de Deus. Para de fugir do seu ministério. Para de falar o que Deus não mandou você falar. Diga somente o que Deus te mandou falar, porque a bênção do Senhor será sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção e de vitória sobre a vida dos teus filhos espalhados nos 4 cantos, Senhor. Papai, que em nome de Jesus essa verdade se transforme em realidade na nossa vida. Que nós possamos crescer, romper, ver o melhor do Senhor em o nome de Jesus, papai. Que em o nome de Jesus nós estejamos no centro da tua vontade. Que não sejamos como Balaão, mas que sejamos, papai, segundo o teu coração. Homens e mulheres segundo o teu coração. Em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Deus abençoe você, que Deus te faça prosperar, que a graça e a paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos dessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Se você quer essa palavra, diga amém. Deus te abençoe e ótima semana, paz.